Boa noite, irmãos. Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, hoje nós celebramos a Páscoa, celebração da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Na cruz, naquela situação, naquela ocasião, Jesus Cristo morreu por todos nós, levando todos os nossos pecados. Tomou nosso castigo em nosso lugar. Jesus não permaneceu morto. No terceiro dia, ele ressuscitou. Amém? O culto de hoje é em celebração à Páscoa e dando início à nossa cerimônia, o nosso culto. Teremos uma participação neste momento do coral Maranata Kids com o cântico Celebrai a Cristo. Vamos participar junto com eles, irmãos. Dando sequência ao culto, irmãos, convido a todos que abram as suas Bíblias para fazermos a leitura do livro de Isaías, capítulo 53. Leremos dos versículos 5 ao versículo 7. Está aparecendo abaixo da tela para os irmãos. Acompanhem comigo a leitura. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém, irmãos. Neste momento,
teremos uma participação do coral da igreja com a música Cordeiro de Deus. Teu Santo Filho sem pecar foi enviado para levar peso que era todo meu e se tornar Cordeiro de Deus. O seu Oremos, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, em Tua presença, neste culto de celebração, Senhor, pela morte e ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo por nós, Senhor. Jesus Cristo que morreu por nós, levando consigo os nossos pecados, Senhor. Pai bondoso, Pai de amor, aceita esse culto, Senhor. Em nome de Jesus, que nós te louvamos, te adoramos. Amém. Dando andamento ao nosso culto de celebração, convido os irmãos para que abram as suas Bíblias para fazermos a leitura de 1 Coríntios 5, versículo 7 e versículo 8. Os irmãos terão apresentado aqui abaixo também. Leiamos. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isto, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém, irmãos. Neste momento, teremos uma oração de intercessão. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse dia. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso nas nossas vidas, ó Deus.
Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido, tem nos sustentado, tem nos guardado, Senhor, nas nossas tarefas do dia a dia, Senhor Deus. Tem cuidado dos nossos familiares também, tem cuidado da nossa saúde, ó Pai, no meio dessa pandemia. Obrigado pela proteção do Senhor, obrigado porque sabemos, ó Deus, que a mão do Senhor está sempre nos guardando e nos protegendo, ó Deus. Nós reconhecemos, ó Deus, que somos falhos, que somos pecadores, ó Deus, que somos pequenos, ó Pai. Mas também reconhecemos, ó Deus, a maravilhosa graça do Senhor, ó Deus, que está em nós, ó Deus. Reconhecemos o sacrifício do Teu amado Filho Jesus na cruz, ó Pai, onde Ele nos comprou das trevas para a Tua maravilhosa luz, ó Pai. Reconhecemos, ó Deus, que pelo sangue dele nós fomos lavados dos nossos pecados, ó Deus, e hoje estamos mais brancos que a neve, ó Pai. Obrigado por isso. Obrigado porque por esse sacrifício de Jesus, ó Pai, nós pudermos ser chamados filhos de Deus, ó Deus. Obrigado, Pai, por tamanho cuidado para conosco, ó Deus, pela salvação maravilhosa que temos, ó Deus. Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando a vida dessa igreja, a vida de todos os líderes, ó Pai, todas as sociedades internas, ó Deus, todas as famílias, ó Pai, em suas casas, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, guardando a cada um, ó Pai. Que possamos permanecer, ó Deus, firmes na fé de Cristo Jesus, ó Pai, mesmo nas nossas casas, distantes, ó Pai, da comunhão física, ó Pai, mas que possamos sempre, ó Pai, continuar adorando o nome do Senhor, ó Pai, conhecendo mais da Tua palavra, ó Pai, e sendo também, ó Pai, testemunhas do Senhor, ó Pai, nas pessoas que convivem conosco, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós agradecemos por tudo e pedimos, no nome de Jesus. Amém. Teremos neste momento uma participação do coral Maranata Kids com o cântico Quebrantado. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, se eu souber participar, a tua obra vou cantar, meu Salvador,
Neste momento teremos a participação da equipe de louvor com o cântico Pra Sempre. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador.
Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, com sua família, onde você estiver, no momento que você estiver ouvindo essa mensagem para a glória dele mesmo. Eu desejo o nosso coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo de Páscoa, né? Culto especial, momento de celebrarmos ao nosso Deus. Já ouvimos o nosso coral da igreja, já ouvimos também as nossas crianças no Maranata Kids cantando, louvando ao Senhor nosso Deus. Esse é o momento da palavra do Senhor nosso Deus, então peço que você preste muita atenção nesse momento para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 24, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 15, é um texto bem conhecido, um texto onde duas pessoas estão caminhando, indo para Emaús. Então diz assim o texto da palavra do Senhor nosso Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Vamos orar. A Deus, pedimos que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, falando aos nossos corações e nos fortalecendo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Assim, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Meus amados, na quinta-feira, Jesus é preso, celebra a ceia, depois é preso. Sexta-feira de manhã, ele é julgado, condenado, crucificado às 9 da manhã. Às 15 horas, por volta das 15 horas, ele morre. É levado ao sepulcro, é sepultado no final daquela sexta-feira para não adentrar o sábado, porque o dia do sábado dos judeus começa ao anoitecer, às 6 horas da tarde. Passa o sábado todo morto, sexta tarde, sábado o dia todo, e domingo é o terceiro dia. E aqui entra nesse relato onde nós estamos lendo esse momento. Jesus não apenas foi morto, mas Jesus havia sido brutalmente morto por aqueles que o crucificaram. A morte de Jesus foi uma morte cruel. Ele foi crucificado, açoitado, humilhado e transpassado. Eu imagino que no ouvido dessas duas pessoas que estavam caminhando, saindo de Jerusalém para Emaús, um trecho de 11 quilômetros mais ou menos, estavam discutindo sobre as últimas coisas que tinham acontecido lá em Jerusalém. Eu imagino, e aqui é a imaginação minha, as cenas fortes que essas pessoas estavam relembrando. O barulho do chicote, a marreta empurrando o cravo nas mãos do Senhor Jesus Cristo, nos pés, o colocar da coroa de espinho na cabeça de Jesus. Esses homens, eles estavam indo embora para suas casas. E na caminhada, estavam conversando do que estava acontecendo, do que tinha acontecido. A crucificação de Jesus era um assunto central de toda a conversa desses homens, mas não só desses homens, mas de todos que estavam em Jerusalém e redondeza. O que tinha acontecido com aquele que se dizia Jesus de Nazaré, o Cristo enviado, o Messias. O que tinha acontecido com aquela viva esperança daqueles que levantavam a bandeira da libertação. O que tinha acontecido com aquele que prometia libertar
agora estava morto. Esses homens não estavam indo animados para a sua casa, não estavam indo jubilantes com o que tinha ocorrido em Jerusalém, mas eles estavam indo tristes, de cabeça baixa, desiludidos. Tudo que era de esperança para esses homens tinha caído, tinha naufragado, tinha se desfeito, destruído. Nesse momento, nessa caminhada, Jesus aparece. A gente não sabe como que foi esse aparecer de Jesus. O texto só diz, fala que Jesus, eles estavam indo, conversando, e Jesus aparece lá. E começa a conversar com eles. E começa a puxar o assunto com eles. E eu quero ler o versículo 15 e 16. Aconteceu que, enquanto conversavam, rediscutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então eles estavam conversando, caminhando e conversando, e Jesus chega e começa a conversar com eles. Mas eles não reconhecem quem é Jesus, porque não por causa deles, mas porque o plano de Deus era que esses homens não reconhecessem Jesus a ponto de vendar os olhos desses homens para que eles não viessem a reconhecê-lo. Olhando todo esse enredo do plano do Senhor Jesus Cristo, do plano de Deus, eu convido você a meditar no tema: não perca a esperança. Não perca a esperança, pois Jesus venceu e com Ele nós também venceremos. Não perca a esperança, porque Jesus venceu, pois com Ele também nós venceremos. Em primeiro lugar, mesmo que possa parecer que a esperança falhou, não perca a esperança. Veja o versículo 17. Fala assim: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Olha que interessante. Jesus está andando com eles, mas Jesus sabia que eles estavam conversando. Jesus se aproxima deles. Eles estão preocupados. E próprio Jesus vai falar isso. Que é isso que vos preocupa? Eles estavam voltando para a casa deles, deixando Jerusalém, deixando os discípulos e indo para as suas casas lá em Emaús. E eles estavam preocupados e entristecidos. Alguns momentos a gente vive assim, preocupados e entristecidos. Quando a esperança quebra, quando aos nossos olhos a esperança se desfaz, quando aos nossos olhos tudo aquilo que poderia ser de bom se destrói, se acaba. Nosso coração pode sim ficar preocupado e nossa alma ficar entristecida, porque tudo que nós achávamos que poderia ser de bom acabou. Oh, meus irmãos, esses homens representam a mim e a você no nosso cotidiano. Algumas vezes na nossa caminhada também nós podemos olhar para as circunstâncias e começar a ficar preocupado. O que vai ser de nós em meio a essa pandemia? O que vai ser de nós no meio de tantas mortes? O que vai ser de nós no meio de tantas incertezas políticas, incertezas sociais, incertezas físicas? O que será de nós? E nós ficamos entristecidos com todos os fatos que nós estamos observando. A igreja está fechada, eu não posso ir no domingo de Páscoa para a igreja celebrar o Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos ter o café da manhã, não vamos tomar Santa Ceia. As coisas parecem que se destroem e se desfazem à nossa frente.
E aqui é interessante que parece que eles estão meio que assim, já não basta o que nós passamos, agora vamos ter que explicar para esse desavisado, que é Jesus, o que está acontecendo, o que está passando, o que aconteceu à nossa volta. Mas Jesus sabia tudo o que tinha acontecido. Sim, Jesus sabia. Jesus tinha todos os relatos que tinham acontecido, porque ele tinha vivido aquilo lá. É interessante aqui observar que o Senhor Jesus, ele começa a fazer perguntas, não porque o Senhor Jesus não tem a resposta, mas porque ele quer trazer à tona o assunto, ele quer se inserir naquela conversa. E Jesus gosta de fazer perguntas, né? Jesus gosta de fazer perguntas. Ele trabalha muito com perguntas, para nos ensinar, para nos mostrar, para nos fazer refletir. Jesus gosta de perguntar. Não é porque Jesus não tem a resposta, mas porque Jesus quer nos ensinar com as perguntas. Olha, vamos ver algumas perguntas. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 3, Jesus faz uma pergunta também. Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Vocês não têm lido, vocês não leram, vocês não observaram o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Jesus gosta de perguntar, sim, é verdade. Lá em capítulo 8, versículo 30, também de Lucas, perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Será que Jesus não sabia que tinha muitos demônios ali? Sim, Jesus sabia, mas perguntou para quê? Para a resposta vir. Jesus sabia e sabe tudo o que acontece comigo e com você. O salmista fala: por que está perturbado, ó minha alma? Ele pergunta para si mesmo, também trazendo à tona aqui uma reflexão para o nosso próprio coração. Jesus, ao perguntar para esses homens: por que vocês estão entristecidos, por que vocês estão preocupados, por que vocês estão ansiosos? Jesus traz à tona tudo o que está acontecendo à volta dele. Jesus não faz essa pergunta para chatear esses homens, mas para mostrar que a esperança não morreu, que a esperança é Ele, e Ele está ali do lado deles, para mostrar que o verdadeiro Deus presente é o Emanuel, que ressuscitou dentre os mortos. Mas esses homens estavam com os corações e mentes com a profunda dor e um forte sentimento de frustração, voltando para suas casas. Veja o versículo 19. Eles lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. A resposta estava muito clara, muito pronta. Quais eventos? Jesus pergunta. Quais eventos? Aquele que aconteceu com Jesus, o Nazareno, aquele que era profeta, poderoso em obras e palavras. Jesus, com um maravilhoso jeito psicológico, dá oportunidade a Cleopas a desabafar, a falar, a apontar o que estava perturbando o coração dele. E ele aqui vai trazer alguns pontos. Jesus, o profeta, poderoso em obras, palavras poderosas, estava diante de Deus e vivia no meio do povo. Olha aqui, um meio onde a esperança se acaba. Não perca a esperança, pois Jesus venceu e com Ele nós também venceremos. E em segundo lugar, esse Jesus é o mesmo que parece que destruíram, que mataram, mas não mataram. Não perca a esperança, mesmo que pareça que a esperança acabou,
mas a esperança não acabou. Veja o versículo 20, que fala assim: e com os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha que interessante aqui o que eles estão relatando para Jesus. Parece que esses homens têm o poder para matar Deus. Parece que esses homens tiveram a forma de relatar ou de fazer o mal contra o Senhor Deus, mesmo sem Ele querer que aquilo que viesse a acontecer. Esses dois homens, eles colocam a culpa de forma correta, naqueles que tinham autoridade. Quem articulou a morte de Jesus foram, sim, os principais sacerdotes e os líderes religiosos daquela época. Contudo, não foram eles que prenderam a Jesus. Jesus vai por livre, espontânea vontade de Deus na vida dele. Jesus vai sim para cumprir o plano do Senhor. No Getsemane ele ora ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas sim, assim era da vontade de Deus, para que esse Jesus, o Filho de Deus, viesse a morrer na cruz por nós. Lá em Mateus 26, 53 e 54, fala assim: acaso pensais que não posso rogar ao meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Meus irmãos, Jesus não precisava de Pedro desembainhar a espada, cortar a orelha de Malco, para mostrar que ele tinha poder, ou que ele precisaria de alguém desembainhar a espada para proteger ele. Ele mesmo diz: posso pedir agora ao meu Pai que mande 12 legiões de anjos, e ninguém vai colocar a mão em mim. Eu posso sair daqui a hora que eu quiser. Mas Jesus não o faz. Por quê? Porque deveria se cumprir as Escrituras, deveria se cumprir o que foi dito, deveria se cumprir aquilo que estava ali para se colocar. E Jesus se entrega para aquela morte. Tudo isso estava dentro dos planos do nosso Salvador. Jesus vai para aquela cruz cumprindo o plano de Deus, não cumprindo o plano dos homens, mas cumprindo o plano de Deus. Por isso, quando nós pensamos nesse tempo, ou no momento que nós estamos vivendo, nós não podemos desvincular do plano de Deus. Deus tem os seus planos, e os seus planos não são frustrados, mesmo que pareça que as pessoas estão fazendo mal, mesmo que pareça que tudo está mal, mesmo que pareça que tudo aqueles que vêm contra nós. Não perca a esperança, mesmo quando nós olhamos que as pessoas estão fazendo mal à nossa volta. Mas a esperança não falha e não morre, porque a esperança está no Senhor Jesus Cristo. Não perca a esperança, mesmo quando parece que a esperança, ou que parece que as pessoas o destruíram. Também não perca a esperança, em terceiro lugar, mesmo que o tempo tenha passado, a promessa não acaba. Mesmo que o tempo tenha passado, a promessa não acaba. Veja o versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Eles estavam no terceiro dia, ou seja, no domingo. E eles estavam indo em caminho de Emaús, de Jerusalém a Emaús. E aqui é interessante que esses homens estão relatando que já fazia 3 dias. Eu quero fazer uma pergunta para você. Por que será que esses homens começam a caminhar para suas casas apenas no terceiro dia? Por que esses homens estão indo apenas no terceiro dia para suas casas?
É porque até então eles estavam esperando que alguma coisa acontecesse, que dos céus viesse algo que mudasse a história, mas já 3 dias já tinha passado, estava passando o 3º dia e nada tinha acontecido. Apesar de que eles vão relatar ali que algumas pessoas viram, algumas mulheres viram, alguns discípulos viram que Jesus havia ressuscitado, mas eles não criam ainda, eles não tinham essa viva esperança no coração deles. Isso está incerto se é fato ou se é uma ilusão daquelas pessoas. Eles estavam esperando alguma coisa acontecer, mas nós devemos aprender algo de Deus em nossa vida, que a promessa de Deus não acaba apesar do tempo. A promessa de Deus não acaba apesar do tempo ter passado ou não. Deus não usa o meu tempo, mas é o tempo dele. É o tempo de Deus, é o tempo perfeito de Deus. Deus faz as coisas no tempo dele, não no nosso. Porque nós somos imediatistas, nós queremos as coisas para já, é para o agora, é para esse momento que nós queremos para o hoje e não para o amanhã. Oh, meus irmãos, contudo, Deus tem o tempo de fazer as coisas, e é no tempo dele. E é interessante observar o texto que ele fala de um fio de esperança. Veja lá os versículos 22 a 24. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, isso no domingo de manhã, e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Os 2 homens estavam ali relatando que essas mulheres foram lá para embalsamar Jesus, levar os cheiros, os aromas. Aqui relataram que alguns deles, Pedro e João, foram lá para ver o que tinha ocorrido, mas que eles não tinham visto. E por isso eles não estavam crendo naquilo que estava acontecendo ali na vida deles. Eles ainda estavam voltando para casa, desiludidos e desanimados. Concluindo a nossa mensagem, a conversa com Jesus se estende até eles chegarem ao destino, que era a casa deles na aldeia de Emaús. Convidaram Jesus para entrar. Jesus entra. Olha, Jesus, está tarde. Olha aqui, viajante, amigo nosso. Até então não era Jesus para eles. Entre em nossa casa porque é tarde. Jesus vai, senta à mesa. E ao dar graças, ao sentar à mesa, os olhos daqueles homens abrem. E eles reconhecem que era Jesus que estava conversando com eles. Jesus havia ressuscitado, Jesus estava conversando com eles, Jesus estava caminhando com eles, Jesus estava passo a passo com eles, naquela jornada de 11 quilômetros, não sei a altura que Jesus chega até o momento da jornada que eles estão, para Jesus chegar com eles, mas Jesus caminha uma boa parte da jornada com eles ali. E o versículo 30 e 31, 32, 33, 34 vai falar sobre isso. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão e o abençoou, e tendo partido lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não os ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras?
Olha o que está acontecendo aqui. Eles estavam sentados à mesa para comer, e Jesus ali agradece, Jesus dá graças, e os olhos deles abriram, eles viram que era Jesus, e agora eles estavam conversando sobre esse fato da caminhada deles. E eles falam assim: olha, a esperança estava raiando em nosso coração, a esperança estava ardendo em nosso coração, porque o nosso coração estava alegre quando eles expunham a Escritura. Não ardia o coração, a esperança estava surgindo novamente. Porque Jesus havia ressuscitado, e agora a esperança que eles têm é dessa experiência que eles tiveram a caminhar do lado de Jesus. E continua o versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Meu querido, meu irmão, minha irmã, no meio dessa desesperança, das tristezas da vida, das desilusões, aonde parece que a esperança se acaba, se esvai, sucumbe, olhe para Jesus. Assim como esses homens estavam voltando para a sua casa, desiludidos, cansados, desanimados, assim eles viram Jesus que caminhava do lado deles. Eles andaram com Jesus e o coração deles ardiam com a doce esperança. Eles sentaram à mesa para comer, e ali Jesus abriu os olhos deles, e eles viram que a esperança viva é Jesus Cristo. E eles voltaram para Jerusalém. Nesse tempo de isolamento social, de ficar em casa, é tempo sim de ficar em casa, é verdade, mas é tempo de levantar a cabeça, não ficar com o nosso coração baixo, mas é tempo de olhar para o Senhor Jesus Cristo. Não fique parado, volte para o caminho. Eles, ao mesmo tempo que eles viram que era Jesus que estava ali do lado deles, eles deixaram a sua casa e voltaram para Jerusalém. Andaram mais 11 quilômetros naquele mesmo instante. Eles andaram 11 quilômetros indo, parte dele andando com Jesus, mas eles andaram 11 quilômetros voltando também para Jerusalém, porque o caminho, o lugar deles era em Jerusalém, não era em suas casas. Não deixe a esperança morrer em teu coração. Jesus é a esperança. Não se distancie de Jesus, mas Jesus, o Filho de Deus vivo, aquele que ressuscitou dentre os mortos, está vivo, e essa é a nossa esperança. Que nessa Páscoa a esperança real e viva esteja no seu coração, ardendo no teu coração. Enquanto você olha as Escrituras, teu coração arde de esperança e de amor. Viva essa esperança. Glorifique ao Senhor nosso Deus nessa doce e viva esperança. Vamos orar? Ó Pai, que a doce esperança do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso esteja raiando nos corações, iluminando, ó Pai, as almas, tirando, ó Pai, as tristezas e as angústias, ó Deus, para que aqueles que estão caminhando de cabeça baixa, voltando para as suas casas, voltando, ó Pai, para o caminho que não é para estar, ó Deus, assim, Pai, o Senhor esteja raiando essa esperança, que o coração de cada um venha arder, venha pulsar para ouvir a tua doce palavra, o seu amor, a sua graça, a sua vitória, ó Pai, no coração de cada pessoa. Ó Deus, Pai, que esse encontro, essa caminhada seja para levantar-nos e nos colocar de pé para caminhar com o Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus,
Fortaleça-nos, ó Pai, guarda-nos, ó Deus, não permita que nossos olhos venham ficar naquilo que os homens maus estão fazendo. Não permita, ó Pai, ficarmos ligados e fechados, ó Pai, naquilo que está à nossa volta, levando à morte e à destruição, mas que possamos olhar para o Senhor Jesus Cristo, vivo está, para olhar para Ele, vivo, ó Pai querido, que ressuscitou dentre os mortos e que dá viva esperança. Ó Pai de amor, Tu és santo, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és a nossa viva e única esperança. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Nosso coral irá cantar uma música e logo após teremos a bênção do Senhor. A Páscoa se aproximava quando Jesus e seus amigos chegaram em Jerusalém. Uma multidão já tinha se ajuntado pela estrada, esperando para dar as boas-vindas ao Rabi que operava milagres, pois muitos diziam que ele era o Messias. Recebei a bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do eterno Deus e Pai, aquele que nos enviou Jesus Cristo, a viva esperança, para estar em nosso meio, para habitar em nós, para pagar o preço pelos nossos pecados, e que a comunhão com o doce Santo Espírito esteja com todos vós e com todos vós permaneçam hoje para todo sempre. Amém, ó Pai. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Que essa Páscoa seja uma Páscoa diferente na sua vida. Não porque é a segunda Páscoa que nós passamos em pandemia, com a igreja fechada. No passado nós estávamos com a igreja fechada na Páscoa. Esse ano também estamos com a igreja fechada na Páscoa. Está eu aqui gravando. A uns 15 metros de distância está meu filho e o Victor e o nosso irmão Rafael Maciel gravando. Até por isso que estou sem máscara aqui na igreja, senão estaria com máscara.
mas que seja viva a esperança raiando no seu coração e na sua vida e na sua família. Não perca essa esperança. No meio de tantas mortes, celebramos a vida em Jesus, a viva esperança. Que Deus te abençoe, uma boa Páscoa a você, que Deus te abençoe sua família, sua casa, em nome de Jesus. Amém.